quarta de Libertadores. Você que se liga na Globo, conectando milhões de brasileiros num Brasil e Argentina. Flamengo e Racing, dois gigantes do nosso futebol, se encontram no jogo de ida da semifinal aqui no Maracanã. Ingressos esgotados, torcida do Racing presente. Você vê a torcida do Flamengo fazendo uma grande festa. A do Racing não é diferente, do outro lado, ocupando as praias, o chamado Terreirão do Samba, que pertinho do Maracanã. Durante todas as horas da tarde, um dia muito especial, parece jogo de Copa do Mundo, é isso mesmo. Esse é o clima que você mergulha nele a partir de agora, com o Maestro Júnior, com o Roger Flores, com o nosso time aqui no Maracanã. Jogo de ida, semana que vem o jogo da volta. Primeiras informações do Flamengo com modificações. Boa noite, Marcelo Correge. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite a todos. A grande novidade da escalação do time do Flamengo para enfrentar o Racing nessa primeira partida pela semifinal da Libertadores é a presença do colombiano Jorge Carrascal no time titular. Ele foi muito elogiado depois de entrar em campo no decorrer da partida contra o Palmeiras e aí ganha a vaga de Samuel Lino, que vinha há 10 partidas sem fazer gols ou sem dar assistências. O Carrascal vai ter apenas a quarta oportunidade dele como titular do Flamengo desde que chegou ao clube na janela do meio da temporada. Luiz. É isso, Correge. Foi a novidade na escalação, porque o Varela na lateral direita e o Danilo na zaga central eram modificações óbvias, esperadas no time do Flamengo, que vem de uma vitória maiúscula sobre o Palmeiras no último domingo aqui no Maracanã. E o lado do Racing, que vive um momento de resgate único na história de um dos 5 grandes do futebol da Argentina. Quem acompanha o Racing, a academia, é o Richard Souza. Boa noite, Richard. Oi, Luiz Roberto, um abraço para você, boa noite para todo mundo. Depois de 28 anos, o Racing realiza o sonho de voltar à semifinal da Libertadores. Um time que tem carregado a fama de carrasco dos brasileiros. Ganhou a Sul-Americana ano passado em cima do Cruzeiro, a Recopa em cima do Botafogo e nesta edição da Libertadores, na fase de grupos, superou o Fortaleza. O destaque do time é Maravilha Martínez, o atacante, camisa 9, tem 20 gols na temporada, tem 7 na Libertadores, é artilheiro da competição, junto com o Flaco Lopes do Palmeiras. Aqui no Maracanã, são 4.000 torcedores do Racing, Luiz. E a imagem, Richard, lá do alto, com o grande mosaico central, fé no Mengo, e também nas laterais, com o escudo, com o Urubu Rei, e toda a expectativa para Flamengo e Racing. A nossa imagem lá do alto, num Maracanã absolutamente especial. Toda a expectativa, porque começa a luta por um lugar na grande decisão da Conmebol Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o vencedor de Palmeiras e Liga de Quito, que começam a disputa amanhã na altitude de Quito. Tá linda a imagem do Maracanã. São 3, aliás, tem um quarto mosaico, mas que tá de costas pra gente aqui na cabine, né? São 4 mosaicos, o Maracanã inteiro. E pode esperar, porque quarta que vem vai ser a mesma coisa, no cilindro que é a casa do Racing de Avejaneda. Jogadores estão aí perfilados com o tema da Conmebol Libertadores. E nós vamos apresentar já já os times para você. Que noite, meus amigos. Que atmosfera estamos vivendo neste Maracanã com mais de 70.000 pessoas. Aliás, é uma sequência, né, de Maracanã com mais de 70.000 pessoas. O recorde em jogo de clubes na partida entre Flamengo e Cruzeiro, com 72.565 presentes aqui no Maracanã. Aí o Carrascal, que é novidade, ao lado do Varela, que sai jogando como lateral direito. É um lateral mais ofensivo, tem mais velocidade que o Emerson Royal. Flamengo usando a força de um elenco, como os argentinos têm dito, um elenco bilionário. Olha que linda a imagem lá do alto do Maracanã. Mais uma noite pra lá de agradável no Rio de Janeiro, 21 graus a temperatura.
Jogadores estão aí se cumprimentando. Passou ali o Rojo, rapaz, do alto da sua experiência de 35 anos, jogador de Copa do Mundo, substitui um dos zagueiros que está machucado e talvez não jogue nem a partida de volta na semana que vem. Aí o Carrascal, tá aí o Pedro, passando também o Luiz Araújo, o goleiro Rossi, que é argentino. E as escalações, começando pelo Flamengo, que é o mandante, com Rossi, Augustinho, Rossi é o goleiro. Com a número 1, a defesa então tem Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. 2, 13, 4 e 26. O meio-campo tem Eric Pulgar e Jorginho. E, claro, o Jorge Arrascaeta. Aí na frente, Luiz Araújo e Carrascal nos lados, nas beiradas. E o Pedro, que volta a viver um grande momento depois daquele concerto que ele deu aqui no Maracanã contra o Palmeiras. Jogadores do banco de reservas à disposição do técnico Felipe Luiz. Está lindo o Maracanã. Absolutamente lotado o Maraca. Jesus Valenzuela, da Venezuela, apita, com Jorge Urrego e Túlio Moreno como seus auxiliares. O Ender Herrera, também da Venezuela, é o quarto árbitro. No estúdio do VAR, comanda Carlos Orbi, do Equador, com o Franklin Congo, Roberto Silveira, que é o assessor de arbitragem do Uruguai, e o César Escano. Ali aquele QM significa que é o cara, o manager de qualidade, o homem que comanda a qualidade do Tomara mesmo, né? Estamos precisando de arbitragens serenas, calmas, que deem conta do recado. O Valenzuela é um dos mais experientes. Amanhã é o argentino Facundo Telo que vai apitar o jogo do Palmeiras. Aí você vê o Sosa e o Arrascaeta. O Sosa, talvez, ao lado do Maravilha Martínez, seja o jogador mais destacado do time do Racing. É um volante que joga à frente da defesa, como faz o papel que faz o Jorginho no Flamengo. Eu não sei se você em casa conseguiu ouvir a palavra do Valenzuela ali, mas no fim ele desejou suerte. E o time do Racing, então, tem o Cambeses, o goleiro, vestindo a camisa número 28. A defesa, então, tem o Martirena, o Colombo, o Sosa e o Rojo. Não sei se é bem assim. O Sosa entra ali, mas ele sai muito na frente dos zagueiros, né? Solari numa ponta, Rojas, o lateral que está machucado, mas volta na esquerda. Os outros dois são o Almendra e o Suculini. E o Konechny jogando uma beirada mais para a ponta esquerda. E o Adrian Martínez, o Maravilha Martínez, jogando como o centroavante, um dos artilheiros da Conmebol Libertadores. Aqueles jogadores ali no banco de reservas à disposição do incrível Costas, o Gustavo Adolfo Costas, que você vê abraçando aí o Felipe Luiz. Esse que está abraçando o Felipe agora, esses dois são filhos dele, inclusive, né? Os dois são até muito parecidos, os que compõem a família Costas, né? O Gonçalo Costas, que é auxiliar, e o outro Costas, que é preparador físico, o Federico Costas. E os dois irmãos são bem parecidos, por sinal. E o Gustavo Costas, que é assumidamente torcedor do Racing a vida inteira, jogou no Racing, corre pra lá e pra cá o jogo todo. Ele é muito peculiar, você vai perceber ao longo da transmissão. Também, né? O pai dele jogou no Racing. Jogou no Racing, como não? Ele é sócio desde criança. E num tempo que ele disse que era duro de arrumar um dinheirinho. E agora, como faz a Conmebol, respeitamos aquele minuto de um basta de racismo, discriminação e violência. Uma campanha pertinente que faz muito bem para os corações das pessoas de bem. Cumprimos esse minuto de respeito a essa campanha que faz parte dos Jogos da Confederação Sul-Americana. Um passeio pelas torcidas no Maracanã. A torcida do Racing está presente, 4.000 torcedores. Eles fizeram o dia inteiro festa. Não houve registro de confusão, não, né? Ainda bem que está tudo sob controle. Vamos lá, vai começar a fase semifinal da Conmebol Libertadores. Está aí o Jorginho, boa sorte ao futebol brasileiro. Hoje com o Flamengo, amanhã com o Palmeiras. E a contagem regressiva já está no placar eletrônico. Hoje em dia é o chamado telão, e são 4 aqui no Maracanã. Autoriza Jesus Valenzuela.